meu Deus, acima, Pai. O Senhor está acima de tudo, acima dessas doenças, acima de toda a situação, Pai querido. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Só uma perguntinha. Esse D muda sempre? Muda. Depois a gente vai informar isso aí no final, Dora. Fica tranquila aí. Tá bom? Irmãos, eu quero só dar algumas orientações aqui para o Rodrigo começar a aula dele. Primeiro, é relacionado à questão dos cultos domésticos. Vamos incentivar o culto doméstico. Luiz, bloqueia seu microfone aí, por favor. Isso, obrigado. Isso, obrigado. Irmãos, primeiro é relacionado aos cultos familiares, aos cultos domésticos. Vamos incentivar e vamos fazer os cultos domésticos. Tá? Pastor, como é que faz um culto doméstico? É simples. É apenas você reunir com a família, entendeu? Ter um momento de oração, um momento de leitura bíblica e cantar uma canção. Você pode colocar lá no YouTube, escolher uma canção e cantar com a sua família. Qual o tempo que deve ter um culto doméstico? Você pode fazer em torno de 10 a 15 minutos, envolvendo oração, envolvendo uma leitura, envolvendo uma breve reflexão. Hoje nós temos aí uma infinidade de recursos, por exemplo, como o Pão Diário, que já tem basicamente ali a devocional do dia e os pontos que você precisa tirar naquele dia para você se alimentar da palavra de Deus. Esse momento, como nós não estamos tendo condições de nos reunirmos fisicamente, é necessário que a gente fortaleça a nossa fé. E uma das formas que nós temos de fortalecer a nossa fé é através do culto doméstico. Estipular o melhor momento que você tem aí, eu não sei como é que você está organizando o seu tempo, mas para que você alimente a sua fé, para que você alimente a sua família. Isso é fundamental nesses dias que nós estamos vivendo. Então, eu quero incentivá-los à prática do culto doméstico. Depois eu vou estar falando mais dando detalhes como esse culto doméstico pode ser feito. Ok? O segundo aviso que eu quero deixar para os irmãos é relacionado à questão de sair. Irmãos, não saiam de casa. Não saiam de casa. Se você pode trabalhar em casa, fique em casa. Aos irmãos já de idade, acima de 60 anos, por favor, não saia de casa. Tá? As notícias que estão chegando não são boas relacionadas à questão da pandemia do nosso país. Então, saia de casa. Se você tem filho e pode ir no seu lugar, se você tem um neto que pode ir no seu lugar, não saia de casa. Evite lugares aglomerados. Porque nós não sabemos quem está contagiado ou não. Tem pessoas que estão com coronavírus, mas aparentemente ela não desencadeou ainda todos os sintomas. Então, vamos ter cuidado. Isso aí é uma forma de quê? Da gente cuidar da gente, cuidar da família e cuidar também das pessoas. Então, irmãos, vamos nos cuidar, vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar da sociedade. Nesse sentido de procurar, eu estou vendo algumas pessoas, até às vezes líderes se reunir para preparar a programação pessoalmente, não tem essa necessidade. Vamos manter o mínimo contato pessoal, físico possível. Amém? Amém. João Paulo e Camila, por favor, trava o microfone de vocês aí para não dar esse delay, para facilitar aí para o professor da aula. Valeu, Camila. Obrigado. Márcia, Marina. Tentando aqui. Vamos travar os microfonezinhos aí. Ok, Raquel. Como, Camila? Camila, saiu aqui.
Márcia, trava o seu microfone aí, Márcia. Vem, Arthurzinho. Márcia? Arthur! Vem aqui, ó. Senta na caçadeira que é a matriarca aqui. Dora, trava o seu microfone aí, Vem Dora. aqui. Então, silêncio tão grande. Arthur! Vem aqui, corre. Senta aqui no canto da vovó. Ô, vovó Isabel. Senta aqui. Só um instantinho aí, tu vai embora. Vovó Ena. Para. Vovó Ena, trava o microfone aí, vovó Ena. Irmãos, eu vou passar agora para o Rodrigo e ele vai dar a aula dele. E acredito que a melhor forma para a gente ganhar tempo é você anotar aí as suas dúvidas. E no final, a gente vai ter um tempinho aí, de até 10 minutos, para a gente responder, o professor poder responder os questionamentos. Tá certo? Certo. Ah, isso, eu posso travar o áudio de vocês. Rodrigo, tá com você aí. Amém. Bom, pessoal, queria primeiro agradecer, né, a todos vocês por se disponibilizar, estar aqui com a gente mais um dia, né? E a gente poder, então, falar um pouco sobre a palavra de Deus e continuar, né, com esse estudo que tem sido, pelo menos para mim, tão gratificante, né, e também trazendo uma reflexão para nós relacionado à conversão. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, ver se vocês conseguem visualizar aí. Se querem aí que estão visualizando. Amém? Então, nós vamos aqui, então, falar um pouco sobre essa questão aí da conversão. É o nosso terceiro estudo, né? Terceiro estudo que nós estamos falando sobre a conversão, que é algo muito além da questão de você mudar só de atitude, né? É algo que vem de dentro para fora. Então, eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, pedindo que Deus ele possa estar nesse lugar, nos ajudando, nos auxiliando a entender. Você pode baixar a sua cabeça e nós vamos orar juntos. Senhor Deus bendito, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, cada um em sua casa, mas com o coração unido com Cristo, pedindo, Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ajude, nos ensine através da Tua palavra, transforme o nosso ser e faz da nossa união em Cristo cada vez mais forte, Senhor. Ó Deus, abençoa cada lar representado, aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco, mas que vão assistir essa apresentação logo mais, que o Senhor possa também abençoá-los de igual maneira. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Na semana passada, eu percebi que houve uma certa polêmica, né, entre a questão da graça e a questão da fé. Né, os irmãos lembram que nós falamos que a graça é o final do destino, né, aonde a gente quer chegar, e através da fé que você vai, então, chegar a essa graça. Os irmãos se lembram aí dessa nossa discussão, né? A gente usou alguns exemplos, né? Citou aí o para-brisa do carro sujo, né? Então, muitas vezes, se você não tem a visão adequada, né, a sua fé, muitas vezes, ela pode te levar a um outro lugar que não é a graça. Porque a gente pode ter fé em várias coisas, não necessariamente em Deus, na sua ressurreição e naquilo que Ele tem preparado para a sua igreja. Fazendo aqui um resumo bem simplório, nós vamos depois aí dar oportunidade para os irmãos perguntarem. Se quiser usar aí o WhatsApp da igreja, podem ficar à vontade para perguntar e a gente vai elencando as dúvidas. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós falamos que conversão é fundamentalmente uma obra divina. Então, na verdade, tudo que envolve a conversão, ela foi feita por Deus e para Deus. Né? Nós entendemos o motivo pelo qual nós somos salvos, né? Nós somos salvos, nós fizemos algumas perguntas aí e podemos, então, discutir um pouco. Eu vou relembrar aqui os irmãos, só para a gente
não perder aqui o fio da meada. Então, nós perguntamos primeiramente, nós somos salvos do quê? Né? A primeira pergunta, né? Da ira de Deus, que foi o que nós discutimos. E depois nós falamos também sobre nós somos salvos por quê? Né? Pela graça de Deus. Né? Nós perguntamos isso aí também. Né? E nós somos salvos por causa do quê? Do amor de Deus. Por causa do amor de Deus, nós somos salvos. E por último, nós somos salvos para uma finalidade. Para que finalidade? Para ser inseridos no povo de Deus. Né? E esse povo de Deus, ele também existe por um objetivo. Qual é esse objetivo? A glória de Deus. Então, um resumo aí do que nós falamos na semana passada sobre essa questão aí da conversão. E hoje nós vamos falar também um pouco sobre arrependimento e fé, tentando aí então trazer para os irmãos um conceito mais claro dessa questão da fé e do arrependimento. Então, a conversão, ela é algo que é preparado por Deus, mas ela também envolve, né, o nosso trabalho, né? Ou seja, nós também temos a nossa contribuição nessa questão, né? Qual que é essa contribuição? É onde nós vamos trabalhar aqui também durante essa aula, amém? Falando um pouco sobre essa questão da conversão. E por último, se nós desejamos saber como nos tornar cristãos, Paulo ele nos convida a olhar a Tessalonicenses, né? Aquela igreja, como eles agiam de um modo correto, né? O seu exemplo pode ser, né, imitado por outros. Então, esse texto aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, nós vamos usar esse texto aqui para poder falar um pouco sobre isso. Para facilitar para os irmãos, eu já deixei aqui aberto aqui os textos, né, até para a gente poder ganhar um pouco de tempo em relação à abertura da palavra, mas eu quero encorajar os irmãos também a ler a palavra de Deus, fazendo aí depois uma reflexão. Então, o texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 até o 7, diz o seguinte: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo a todos os fiéis na Macedônia. Então, irmãos, quando a gente poderia aqui, então, olhar esse texto, e a gente percebe que a igreja de Tessalônica, ela recebeu o evangelho, e esse evangelho causou neles algo. O que causou? Uma mudança, né? Uma vontade de ser como Cristo, de ser como Paulo, de imitar a Paulo naquilo que tange a sua semelhança a Jesus Cristo. Né? Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje é que conversão exige arrependimento. Né? Então, se a gente passear um pouco pelo livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar, né, a partir do capítulo 3 aí, que arrependimento não é só uma atitude, é algo que move o nosso interior, né, e esse interior é que vai externar a nossa vida com Cristo. Nós sabemos que também nesse livro, a igreja, né, os cristãos, primeiramente chamados de cristãos, justamente por se parecer com Jesus Cristo, né? Pequenos cristos, nós já falamos aqui sobre isso em algumas aulas, os irmãos se recordam. Então, vamos ler aqui esse texto aqui em Atos, capítulo 3, já deixei na tela aí para ficar fácil, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, a gente percebe aqui que quando você se arrepende, né, então, Deus ele olha para você e não vê mais o seu pecado. Não é que você deixa de ser pecador, mas através de Cristo, os nossos pecados, né, eles são apagados. Nós falamos na aula anterior que Jesus Cristo é aquele na qual Deus executou a sua justiça.
Então, aquele que se arrepende e reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, ele passa, então, a ter todos os seus pecados perdoados, né? Atos 26, 20 diz o seguinte: Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e da Judeia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Queria que você frisasse aqui nesse final, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, o arrependimento, ele também nos leva a fazer algo diferente, né? Que é o quê? Representar a Deus, glorificar a Deus. Então, o arrependimento, ele não pode ser apenas uma mudança moral de atitude, ok? Então, ele deve envolver também a sua vida espiritual como um todo. Aquilo que você faz glorifica a Deus, os frutos que nós demonstramos como corpo de Cristo, eles realmente trazem, né, aquele que está lá de fora, aquela imagem de Deus, aquela imagem de Jesus, né, aquele irmão, aquela irmã, ele se parece com Deus. Então, o cerne dessa questão das obras está relacionado a glorificar a Deus, né? Então, nós já lemos que as nossas obras para Deus é como um trapo de imundícia. E muita gente se apoia nesse texto para não fazer nada, né? Não, eu estou salvo, então eu não preciso mais fazer nada. Mas, na verdade, as nossas obras, elas testificam que nós nos arrependemos. Elas testificam que nós, né, realmente mudamos o nosso caminho, mudamos a nossa direção, e através delas, das nossas obras, nós mostramos a quem nós servimos, a quem nós amamos e a quem nós queremos glorificar. Amém? Então, irmãos, eu queria discutir agora um pouco sobre essa questão do arrependimento, porque no seio da igreja existem pessoas que não se arrependeram verdadeiramente, né? Então, como que é o falso arrependimento? Eu poderia citar aqui alguns exemplos sobre essa questão do falso arrependimento. Então, arrepender-se significa colocar Deus, né, no lugar dos nossos ídolos. Antes da mudança de comportamento, precisa ser uma mudança de adoração. Essa é a ideia, essa ideia é bem diferente do conceito que costumamos ter de arrependimento. Então, irmãos, quando eu falo aqui ídolos, eu estou falando não só de imagens, tá? Às vezes esse ídolo pode ser o seu casamento, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o dinheiro. Então, tudo aquilo que você adora no lugar de Deus é um ídolo. Então, aquela pessoa que ela é arrependida, né? Ela realmente busca a Deus, então ela coloca Deus em primeiro lugar. Deus passa a ser, então, protagonista da sua vida. Deus passa a ser aquele que guia a sua vida, né? E tudo o que você faz, ok? Então, não dar lugar a falsos ídolos, né? A gente percebe na Bíblia que Deus, ele não aceita dividir a adoração dele com qualquer outra coisa. Seja uma pessoa, seja uma coisa, né? Seja uma vontade, enfim, Deus, ele quer estar em primeiro lugar na nossa vida, né? E deseja, né, ser adorado por nós. Arrependimento também não é um sinônimo de determinação moral. Podemos ver Jesus tratar esse problema lá com os fariseus. Então, eu gostaria também de abrir esse texto aqui com os irmãos para a gente poder ilustrar melhor essa questão. Já deixei aqui também salvo aqui para que a gente possa visualizar melhor. E o farisaísmo é algo que é muito tratado por Jesus de maneira incisiva, né? Jesus, a maioria das vezes que ele é mais direto com relação, ele usa até palavras fortes aqui para poder lidar com o farisaísmo. Então, vamos ler aqui o que diz esse texto aqui de Mateus 23, versículo 27 e 28, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos e mortos de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia
e de iniquidade. Então, irmãos, muitas vezes a gente quer olhar para esse texto e não nos colocar nesse texto. Então, eu gostaria que você agora se imaginasse como um fariseu. O que é um fariseu aqui no contexto bíblico? O fariseu é aquela pessoa religiosa, é aquela pessoa que tem um conjunto de atitudes que teoricamente demonstra que ela é uma pessoa semelhante a Jesus Cristo. Mas aqui Jesus, além de chamar os fariseus de hipócritas, ele também compara esses fariseus a sepulcros caiados, ou seja, a um túmulo. Então, quando você vai num velório, e aí tem aquele momento ali do enterro, você consegue perceber, então, ali um caixão cheio de flores, muitas vezes bonito por fora, mas ali o que dentro do caixão abriga é uma matéria morta, né? É alguém que não existe mais, né? É uma carne podre. Então, olha só a seriedade disso. Muitas vezes a gente não reflete nessas questões. Então, por isso que eu disse na aula passada que a gente tem que questionar a nossa conversão no sentido de entender se você realmente está seguindo o caminho correto. Deus, ele realmente transformou seu coração, as suas atitudes demonstram que você realmente serve a Jesus Cristo, a quem você representa. Então, a gente vê aqui claramente o próprio Jesus rebatendo os escribas por causa dessa exterioridade. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a gente percebe hoje na igreja atual, muitos movimentos que são feitos a partir de uma atividade externa, né? Mas, na verdade, o que a igreja realmente precisa é buscar um avivamento espiritual. Se você voltar lá no livro de Atos, e vai perceber ali que os apóstolos estavam ali aguardando o mover do Espírito Santo, estavam ali orando em conjunto. Então, após o Espírito Santo, eles são capacitados e são enviados para poder pregar a toda a humanidade daquela época, né? Para a gente olhar um caso mais específico aqui de conversão, vamos falar então do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo é um exemplo de fariseu. Ele perseguia os cristãos, acreditando que ele estava fazendo a coisa certa, acreditando que, levando aquelas cartas de prisão, né, mandando matar os cristãos, ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Então, foi necessário que, através do Espírito de Deus, né, Jesus Cristo próprio, se encontrasse com ele e ele, então, pudesse entender que o que ele estava fazendo é errado. Então, tanto essa mudança, ela é tão clara, tão visível, que a gente percebe que até o nome dele mudou. Então, antes ele se chamava Saulo, e depois do caminho de Damasco, ele passou, então, a se chamar Paulo. E também a gente percebe, né, nas atitudes de Paulo, como ele foi mudado por Deus, como ele buscou glorificar a Deus e como ele trabalhou até a morte para que esse Deus que o salvou também pudesse salvar outras pessoas, né? Então, irmãos, o arrependimento, ele não é um sentimento. Ele não é um sentimento de culpa, de remorso, né? Embora a gente precisa sentir, né, que você fez algo errado, essa consciência cristã, ela nos traz isso, mas ela não para por aí, né? A gente tem que ser convencido pelo Espírito Santo da nossa pecaminosidade, né? A gente tem que perceber a nossa maldade, que os nossos atos, eles nos levam à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas também ela é uma traição a Deus, ela é algo que desagrada a Deus, ela é algo que deixa o coração de Deus entristecido. Então, esse é o verdadeiro arrependimento, né? Que é o que nós vamos tratar agora, né? Como que eu vou entender esse arrependimento que acende o meu coração, que faz mudar a minha direção, né? Então, o verdadeiro arrependimento, ela é uma nova adoração, né? Ela tem um aspecto de uma vida transformada, né? A mudança de comportamento é resultante da sua mudança de adoração e não o contrário. Então, você pode ter uma mudança de atitude e muitas vezes continuar adorando o seu pecado,